Misericórdia. Pai do Senhor, queridos irmãos, prezados amigos, mais uma vez estamos com o Culto Racional, programa que está sempre ao ar para trazer a você uma palavra de Deus, uma reflexão sobre aquilo que o Senhor tem nos falado, nos revelado aqui na sua palavra. Estamos nesses últimos dias aí discutindo capítulo 3 de Romanos, versículo a versículo, e eu quero convidar você a estar conosco nessa série de estudos para que a gente consiga entender, sobre essa doutrina tão maravilhosa, a doutrina cristã, que começa com a justificação pela fé. E é disso que estamos falando nesses dias. Hoje a gente vai avançar no versículo 3, capítulo 3, versículo 24, falando um pouco sobre redenção, depois propiciação. Tudo isso está interligado com essa obra que Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo para a humanidade. É um tema assim, de uma importância superior a qualquer outro tema, porque trata do que Deus fez a nosso favor para nos dar a certeza de vida eterna, para nos dar um destino feliz, e isso é urgente. Lamentavelmente, a humanidade gasta muito do seu tempo e sua atenção correndo atrás de coisas efêmeras que ficam por aí e não dão a devida atenção às coisas eternas. E, lamentavelmente, sabemos que partimos, para a eternidade, todos nós, e se não atentarmos para essas verdades, estaremos perdidos eternamente. Então, eu convido você a estar conosco. É a palavra de Deus que tem autoridade aqui, nós só somos instrumentos, e eu quero convidar você a estar conosco. Esse é um projeto de 10 ou mais anos, um projeto de 10 anos, porque estamos tentando meditar versículo a versículo, e não temos muita pressa. Esperamos que Deus sempre alargue as discussões para que cada tema seja bastante discutido, bastante aprofundado, para que haja aprendizado e, portanto, crescimento no conhecimento e na graça do Senhor. Quero convidar você para fazermos uma oração ao nosso Deus, rogando a Ele, a ministração desse momento. Ó Senhor, nosso Deus, magnífico, exaltado é o Teu nome, Senhor. Mais uma vez estamos aqui nesse estúdio, na Tua presença, junto com os irmãos da técnica. E, Senhor, nós rogamos que o Senhor, em primeiro lugar, nos habilite a andar na Tua presença, perdoando os nossos pecados, purificando-nos com o sangue de Jesus. Ó Senhor, nos torne nesse momento, Senhor, instrumentos Teus que possam ser usados poderosamente, Senhor, nesse propósito de alcançar vidas, de ensinar a Tua palavra, Senhor. Rogamos ao Santo Espírito que o Senhor seja o ministrador nesta manhã, que use as nossas vidas. Só o Senhor conhece a vida, o coração de todos que estão envolvidos neste momento com esta ministração, Senhor. Todos aqueles que estiverem sintonizados e até aqueles que via internet um dia vão sintonizar esse programa. Senhor, esse programa é para eles também, essa mensagem é para eles também. E eu rogo a Ti que o Senhor deixe, Senhor, registrado aqui uma mensagem poderosa para o coração dos nossos internautas, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, transforme as vidas, Senhor, renove, Senhor, vidas contigo, Senhor. Traga vida às suas vidas, Senhor. Use as nossas vidas, portanto. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu queria também convidar a todos para uma leitura na Santa Palavra de Deus, que está em Romanos capítulo 3, versículos 21. Hoje a gente fala até o 25, Mas tem um outro bloco que é de 26 a 31, semanas que virão, nós vamos entrar nesse bloco e aí fechar o capítulo 3, Vamos ver se a gente consegue até final do ano chegar, até o capítulo 10 de Romanos. Eu não acho possível não, mas
porque nós só temos um programa por semana e não há como a gente esgotar tanta informação, tanta coisa linda que o Espírito de Deus revelou a esse apóstolo tão abençoado que é o apóstolo Paulo. E o texto, Romanos 3:21, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, e o último versículo do trecho, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. É um texto assim bastante revelador, já estamos discutindo esses primeiros versículos já há algumas semanas, e de uma forma geral, a gente sabe que Deus usou o apóstolo Paulo desde o capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3, mostrando a universalidade do pecado, a depravação universal, né, do ser humano, e aí inclui tanto judeus quanto gentios. E depois disso é feita uma ênfase ao papel da lei, né, mostrando que pela prática das obras da lei ninguém poderá ser justificado diante de Deus, ninguém pode ser justificado diante de Deus, mostrando inclusive aí a limitação que a lei trazia nesse sentido de salvar o homem, de justificar o homem. E é claro que Paulo está falando isso especificamente para os judeus, que foi o povo que recebeu a lei, né? Então, diante da justiça infinita de Deus, da santidade infinita de Deus, todos estavam reprovados. Os gentios, porque viviam, né, sem lei, viviam mergulhados na idolatria, no pecado, né, na imoralidade, etc. E os judeus que, tendo a iluminação, mesmo assim, eles ultrapassaram a linha, né, dos limites da santidade e, portanto, não conseguiram cumprir a lei. E, além disso, se envolveram com as vaidades e o orgulho religioso, ao ponto de se considerar, os líderes, né, se consideravam as luzes de Israel, desprezando inclusive seu próprio povo nesse sentido, e em contrapartida, diante dos gentios, eles se consideravam superiores e condenavam os gentios. Então, do ponto de vista da verdade revelada, né, do próprio Deus, do ponto de vista da santidade divina, estão todos reprovados. Mas não só por conta desses pecados que nós citamos, os pecados que as pessoas estão cometendo, né, mas a condenação, segundo o versículo 23, que todos pecaram, faz referência ao pecado da raça, que aconteceu lá em Adão. Então, todos já nascem condenados por causa do pecado de Adão, porque todos nós pecamos juntos com Adão. E esse trecho, a partir do 21, do capítulo 3, ele traz uma revelação maravilhosa, porque ele diz que agora Deus manifesta a sua justiça sem a lei, mas é através de Jesus Cristo. Observe que a lei, os homens diante da lei foram condenados, foram reprovados, mas agora o Senhor não abriu mão, né, de conquistar, de trazer, né, a humanidade para si, e para isso houve um preço significativo, infinito, a pagar. Esse preço. O Filho de Deus se manifestou e pagou esse preço. O preço da nossa redenção é disso que vamos falar hoje, e esse texto fala exatamente isso. E tudo isso que a gente vai falar aqui, agora é sem a intermediação da lei. A lei não foi capaz de salvar o homem, nem foi meio de salvação para ninguém. Agora, a fé em Jesus Cristo, ela é o meio, né, que leva o homem, que dá oportunidade ao homem a entrar nessa graça, né, que Deus revelou através de seu Filho. Então, salvação pela fé, justificação pela fé. Fé em quem? No Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado que esteve aqui entre nós,
revelando-se o Filho de Deus, o Messias esperado pelo o próprio judaísmo, né? Por isso que é dito que Deus manifestou agora sem a lei a sua justiça, tendo testemunho da lei e dos profetas, porque o Messias foi profetizado desde antes, né? Que viria este homem, que seria o homem perfeito, encarnação da segunda pessoa da Trindade, do Filho de Deus, e ele veio pagar um preço incalculável, que só ele pôde fazer isso por nós, e é por isso que só em Jesus Cristo nós podemos alcançar a vida eterna pela fé no Senhor Jesus. Bom, isso nada tem a ver com as nossas obras, com os nossos méritos, com os nossos esforços humanos, isso tem a ver com a obra que Deus fez e faz através daquele que crê, ou na vida daquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. E o versículo que nós queremos continuar, começamos na semana passada, é o versículo 24, que diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, né? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Vamos abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre redenção. Na realidade, redenção, simplificando bastante o significado, quer dizer preço, né? Preço que foi pago, redenção na realidade é isso, preço pago para comprar. Isso na linguagem do Novo Testamento, né? Naquela época que tinha tráfico e compra e venda de escravos, né? E muitas comunidades evangélicas estavam inseridas em regiões, em cidades, que a maioria dos habitantes era de escravos, como Corinto, por exemplo, que tinha comércio de escravos, cerca de quase 80% da população de escravos, e havia essa comercialização, então era muito comum a linguagem também inserida lá no koiné, no grego da época, linguagem que tinha termos relacionados com a escravidão. E a redenção era um termo usado para se referir ao preço que era pago para livrar um escravo, né? Para comprá-lo e deixá-lo livre. Isso é interessantíssimo, né? O escravo ou cativo se tornava livre a partir de alguém que lhe comprasse. É claro que alguém poderia comprar o escravo e deixá-lo como escravo para si. Chegava lá no comércio, né? Quanto é o escravo? É tanto. Ele comprava e levava em casa para ser seu servo, para ser seu escravo em casa. Raramente acontecia alguém comprar um escravo e deixar o escravo livre, né? Injetar recursos ali para libertar aquele ser humano. Isso não era comum. Isso não era comum acontecer. E é dito aqui pela redenção que há em Cristo Jesus. Na realidade, um resgate que há em Cristo Jesus. É por isso, né, que somos, dessa forma que somos justificados. A justificação pela fé, nós já discutimos aqui todos os aspectos, né, da justificação. Isso só é possível na minha vida. Eu que estava escravo do pecado, eu que era escravo do diabo, eu que era escravo de uma mentalidade reinante, né, contrária à vontade de Deus, eu era escravo de tudo isso, né? A vida da humanidade é exatamente essa, escravo dessas coisas por causa do pecado. Mas o Senhor Jesus, Ele me justifica, porque eu criei nele. E essa justificação, ela ocorre porque Jesus me comprou. Ele me libertou, né, dessa escravidão. Por isso que o apóstolo usa esse termo redenção em Cristo Jesus. Houve uma compra, né? Jesus pagou o preço por mim e por você. Isso é algo maravilhoso que Deus fez. Agora, observe, na realidade é o livramento que ocorre do pecado e do poder do pecado sobre a minha vida. Ele não só me perdoa quando eu me arrependo dos meus pecados, Ele perdoa os meus pecados, me habilitando a andar na presença de Deus, né, como justificado. Ele perdoa, Deus atribui a justiça de Jesus Cristo na minha vida, me torna justificado porque eu criei no Senhor. Aí Ele me leva à presença de Deus, agora eu ando na presença de Deus, e tem mais, a redenção implica
em todos os favores, todos os méritos, todas as vitórias de Jesus Cristo na cruz do Calvário, adquiridos na cruz do Calvário, são implantados na vida daquele que foi justificado. Entre eles está o poder sobre o pecado. A Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei. Observe que o âmbito agora não é mais lei, mais graça. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aquele que foi justificado tem não só os seus pecados perdoados, mas também o poder de Jesus Cristo se manifeste na sua vida, o poder da sua graça, para que aquela pessoa não seja mais escrava do diabo, né? E aquela pessoa se torna livre. Olha o que Jesus falou, deixa eu resgatar aqui, Jesus falando com líderes do judaísmo, né? João 8, olha que coisa maravilhosa o Senhor revela aqui. João 8, 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora veja o que ele fala no versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em João 14, Jesus revela quem é essa verdade. Diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu preciso conhecer a verdade, preciso conhecer Jesus Cristo. Ele é a palavra, né? Palavra revelada, palavra encarnada, vamos dizer assim. Então, conhecendo Jesus, eu vou obter a liberdade. A verdade vos libertará. E no 36 ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que significa ser verdadeiramente livre? Significa que Jesus me liberta da escravidão, do pecado, do diabo, etc. E me deixa livre para eu decidir, com meu culto racional, eu decidi voluntariamente servi-lo. Jesus não me libertou de uma escravidão para colocar sobre uma outra, para me obrigar a servi-lo. Ele não fez isso. Ele me libertou e me deixou livre para escolher. Ele restaura na minha vida a liberdade verdadeira. Por isso que cristianismo significa servir a Deus, né? Voluntariamente, sem buscar nada em troca. Servir a Deus porque ama a Deus. Servir a Deus porque tem intimidade com Ele, porque há um relacionamento, há uma intimidade, né? Um relacionamento familiar de pai com filho. Foi isso que Jesus nos trouxe na cruz do Calvário. Isso é a redenção, é a libertação verdadeira. Não é possível que eu, que seja pastor, eu sendo pastor, você sendo pastor, não é possível que a gente receba, não é possível que a gente receba um filho de Deus que acabou de se converter e, por conta dos nossos dogmas, as nossas conveniências denominacionais, a gente coloca essa pessoa sob uma nova escravidão, escravidão humana, né, que nós mesmos, o sistema religioso, se encarrega de colocar diversos pezinhos sobre esse penitente, esse homem, essa mulher de Deus que entregou a vida para o Senhor Jesus. Deixa ele livre. Jesus o libertou. Né? Não podemos, né, administrar a fé das pessoas nesse sentido. Na realidade, a gente tem que ensiná-lo a caminhar com o Senhor Jesus, ensiná-lo a caminhar, a ter comunhão com Deus. E o Espírito de Deus vai regendo esse processo, vai levando esse homem, essa mulher, à obediência, porque ele vai injetando as virtudes de Jesus Cristo na vida desse homem, dessa mulher. Não é o dogma religioso que vai tornar essa pessoa livre, não. Ao contrário, a experiência mostra que o dogma religioso torna essa pessoa oprimida, porque não leva essa pessoa a essa comunhão, essa liberdade verdadeira de servir a Deus voluntariamente, porque ama ao Senhor. Precisamos meditar sobre essa questão, para que a gente não coloque jugo sobre as ovelhas de Jesus, que não seja o próprio jugo. Jesus disse, olha, tomai sobre vós o meu jugo, eu sou manso e suave, que é manso e suave, e aprendei de mim que sou manso e suave, etc. O jugo de Jesus é uma proposta que ele faz
de ligar a pessoa a Ele e andarem suavemente, a gente aprendendo de Jesus, porque teríamos a mesma natureza dele. Essa é a proposta. Não é de opressão, não é a proposta de imposição sobre aquela pessoa que nele crê. Jesus nos ama e o verdadeiro amor deixa a gente livre. Até o ditado popular diz isso. Diz, o amor é o seguinte, você tem uma pombinha na mão, né? Você solta ela. Se ela realmente voltar para a sua mão, é isso que significa o verdadeiro amor. Mas se você tem uma pombinha, você solta e nunca mais ela volta, não há amor ali. Isso representa que não há amor. É aquela coisa, você ama alguém, você deixa essa pessoa livre. Ela sempre vai voltar para você porque ela lhe ama verdadeiramente. Quando não ama, basta a primeira oportunidade, ela foge de você. E isso é apenas um paralelo do ditado popular que usa esse exemplo da pombinha, do passarinho, etc. Mas o fato é, redenção significa que o ato maravilhoso, né, de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele paga ali um preço infinito diante de Deus, por mim e por você, e nos deixa livres para servir a Deus. É disso que estamos falando aqui. Perdão dos pecados, observe, perdão dos pecados com a participação resultante em uma nova vida em Cristo Jesus. Perdoa os meus pecados, me leva à comunhão com o Senhor Jesus e agora eu vou ter uma nova vida com Ele. Redenção. O preço inclui tudo isso. Vamos ver alguns versículos bíblicos, porque a redenção, nós ainda não caracterizamos o preço, né? Mas vamos ver alguns versículos de autoria do próprio apóstolo Paulo, escrevendo a outros irmãos de outros lugares. Por exemplo, para os irmãos da cidade de Éfeso. Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Redenção pelo seu sangue. O preço foi pago pelo sangue de Jesus derramado. Observe. Vamos ver Efésios 4, 30, que diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito de Deus me é dado também, nasci de novo por causa do Espírito de Deus, ele me é dado, e isso é um selo de propriedade, isso é uma caracterização de que eu sou filho de Deus, né? Quem tem o Espírito de Deus é declarado por Deus e por todas as inteligências, e todas as inteligências do universo observam e confirmam que é filho de Deus, porque tem características de Deus ali, é como um selo, né? Um selo, no selo você coloca características do país, do lugar, da cultura, da tecnologia, da história, etc., daquele país, caracterizando. E o que Deus fez foi isso conosco, Ele selou, garantindo que eu e você pertencemos a Ele, nos guardando para o dia da redenção. Redenção agora, nesse versículo, o sentido é de libertação completa desse mundo que jaz no maligno, e nós ainda estamos aqui. E a redenção, nesse sentido, é a última etapa, né, digamos assim, da nossa estada aqui. O Senhor nos leva para o dia da redenção, no dia que Jesus vier arrebatar a sua igreja. Sairemos desse corpo, sairemos dessa terra e estaremos com o Senhor para toda a eternidade, glorificados, né? Então, o Espírito de Deus é esse selo que o justificado, o nascido de novo, recebe. Não é o batismo com o Espírito, isso é uma interpretação errônea, mas é o próprio Espírito que Deus dá a mim e a você como garantia. A Bíblia fala também que Ele é o penhor da nossa salvação. A obra é maravilhosa. Colossenses 1,14 é mais um texto que fala sobre redenção. 1,14 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A redenção, a remissão dos pecados. Isso é maravilhoso. Observe, tem uma diferença sutil entre remissão e redenção, mas no caso da obra da cruz, essas duas coisas estão interligadas. A redenção é o preço que é pago e a remissão é o perdão, né?
o preço foi pago para a remissão, né, dos pecados, ou seja, perdão dos pecados. Eu obtenho, pela fé em Jesus Cristo, o perdão do pecado, né, porque o preço para a minha liberdade, para a minha libertação foi pago, e o sangue derramado, que é o valor que foi pago, é este sangue, observe, e através dele eu tenho a remissão, o perdão dos pecados. Isso é maravilhoso, o que Deus fez, o que Deus faz. 1 Coríntios, mais um texto que fala sobre essa questão tão importante. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Jesus foi feito para nós, ele é para nós a verdadeira redenção, a salvação está nele. E ainda fala de eventos futuros, como aquele do dia da redenção, falando inclusive da redenção desse corpo, né? Quer dizer, esse termo ele tem uma atingibilidade grande, né? Avançando aí para as interpretações escatológicas também, quando ele se referindo à redenção desse corpo, porque esse corpo não foi redimido ainda, é importante ser dito isso. Eu, enquanto ser, enquanto pecador, fui redimido, né? Meu nome está escrito no livro da vida, meus pecados foram perdoados, né? Houve uma remissão pelo sangue de Jesus. Este corpo ainda vai ser redimido. Eu queria abrir um parêntese aqui, porque tem uma pregaçãozinha já desde a década de 60, invadiu aqui o país, pastores dizendo que o fato de você ser filho de Deus, você não pode ficar doente. Olha eu tossindo aqui. Você não pode ficar doente, né? Porque isso aí é maldição, né? Você nunca pode ficar doente, não pode ficar desempregado, não pode ficar isso, não pode ficar aquilo. Isso é heresia. Primeiro que Jesus disse que no mundo tereis aflições. Nós passamos aflições semelhantes ao que o mundo passa, e às vezes até mais aflições, porque às vezes tem ataques diretos do inferno contra a nossa vida, porque estamos realizando a obra de Deus, mas nós temos paz com Jesus, né? Nós temos a agência divina que está conosco e nos abençoa e nos dá alegria, mas a tribulação, as aflições, elas são inerentes à vida aqui na terra. Até as pessoas que não conhecem a Deus ou pessoas que desprezam a Deus, elas também sofrem as aflições. Quando a inflação aumenta no país, ela vem sobre todo mundo. Não está dito assim, você chega no supermercado e apresenta uma carteirinha da sua igreja, olha, eu sou convertido ao Senhor Jesus, então eu mereço aqui um desconto de 50%. Não existe isso. A inflação, quando vem sobre todo mundo. Quando vem uma catástrofe natural, morrem filhos de Deus também. A menos que o Senhor queira livrá-los por algum objetivo missionário, vamos dizer assim, Deus livra aquelas pessoas. Mas a história não mostra Deus livrando sempre, não. Porque a morte do justo é preciosa aos olhos do Senhor. Nos remover daqui, isso é bom para Deus. Ele gosta disso, de termos nós com Ele para sempre, nos remover desse lugar terrível, mergulhados aqui nessa sopa de pecado. Mas a gente canta que Davi foi liberto, né? As libertações que Deus deu a Davi, seus amigos, cova de leões, né? Livrou da fornalha, aqueles amigos de Davi, etc. Mas a gente não canta que na era da igreja primitiva, milhares, talvez milhões de cristãos foram presos, torturados, assassinados, viraram comida de leão lá no Coliseu de Roma. E Deus não os livrou, não. Até hoje, a igreja do outro lado do mundo, onde tem igrejas genuínas mesmo, que dão a vida para Jesus, até hoje tem irmãos nossos que são presos, torturados, humilhados, assassinados, mas entram na glória como mártires do cristianismo. Isso é maravilhoso. Então, essa ideia de que esses males não podem nos alcançar, que o corpo, o nosso corpo, esse corpo que está contaminado com o pecado, não pode ficar doente, isso não tem base bíblica nenhuma, até porque
A Bíblia está dizendo que a redenção do corpo ainda haverá. Esse corpo não foi redimido. Então é óbvio que você fica doente, é óbvio que você fica cansado. E muitas vezes quem está pregando isso, pregando essa heresia, está de óculos. Né? O óculos é uma deficiência física, né? É um problema de saúde, sim. E como é que a pessoa está pregando isso e está usando óculos? Que conversa é essa? Porque não leu esse texto da Bíblia. Está escrito aqui, ó, Romanos capítulo 8, versículo... Será que eu me perdi aqui? Não. Aqui está. 1 Coríntios 1,30, já lemos. Deixa eu ver, 1,30, aqui está. 1,28, 1,30, certo. Ok. Romanos 8, 23. Na realidade é Romanos 8, o 30 de 1 Coríntios já tinha lido. 8, 23 de Romanos, olha o que o texto diz, que é o texto dessa controvérsia toda. E não só ela, se referindo à natureza, à criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, né? Falando da aflição que nós sofremos aqui por conta do pecado, por conta de estar numa natureza caída, né? Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esse corpo será transformado, diz a Bíblia. Os que estiverem vivos receberão um novo corpo. Esse corpo vai ficar, vamos receber um corpo celestial. Essa é a glorificação da igreja. Um corpo que vai permanecer para sempre, eterno, vai adquirir a imortalidade. E além disso, vai adquirir a incorruptibilidade. Nunca mais será corrompido pelo pecado. Nunca mais será atraído pelo pecado. Tá certo? Nunca mais vai optar pelo pecado, porque ele é santo, adaptado para viver eternamente com Deus e em comunhão com Deus. Essa é a redenção que nós vamos receber, a última fase, né? Nós vamos receber essa redenção maravilhosa do corpo. E os que estiverem mortos em Cristo, quando Ele vier, ressuscitarão também em um corpo celestial, glorificado. Isso é maravilhoso. E tudo isso vai acontecer na nossa vida, porque o Filho de Deus pagou o preço, que é a redenção de todos aqueles que nele crê. E essa redenção inclui desde o perdão dos pecados, o preço pago para nos libertar, né, das garras de Satanás, do império do pecado. Essa redenção inclui desde essa libertação, perdão de pecado, etc., até a redenção do corpo. Glórias ao nome do Senhor, isso é maravilhoso. Então, em geral, a redenção indica toda a obra da salvação, né? Porque Deus, quando Ele viu o pecado, né, na sua onisciência, Ele se reuniu, a Trindade se reuniu e fez um plano, né? Providenciou um remédio para o pecado. Pecado, suas consequências, tudo. E o remédio disso se chama redenção em Cristo Jesus, que é o que está escrito aqui nesse versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Essas bênçãos, elas chegam a nós, não por causa dos nossos méritos, não por causa de outras coisas, né, que os homens presumem ser, não por causa das leis cerimoniais ou o próprio decálogo, mas é através do Senhor Jesus. Não é através da nossa denominação, da nossa religião. Tudo isso tem valor muito menor. Não é por causa das nossas práticas, dos nossos dogmas, do nosso esforço humano. Não, nós somos justificados por causa de Jesus Cristo, do que Ele fez. E o que Ele fez foi pagar um preço significativo. E esse preço, prezados, esse preço tem uma dimensão grande. Vamos fazer um raciocínio aqui paralelo. Quando a gente chega, o que significa preço? Significa aquilo que foi avaliado, aquilo que vale, e que a gente paga através de uma moeda, através de uma troca de valores.
Então, às vezes, você chega no comércio, aqui em Feira de Santana é horrível. Eu recomendo você que vai passar por Feira de Santana em algum dia, não compre sapato aqui, certo? Não compre certas coisas aqui, porque os preços são altíssimos, observe. E quando você chega na loja, o discurso do vendedor é: não, mas a gente divide. Quer dizer, multiplicam aí um lucro de 100% ou 200% em cima de um sapato, por exemplo. E quando você reclama, eles dizem: não, mas a gente divide. Aí o comprador, digamos assim, sem vigiar, ele vai e compra. Dilui aquele valor absurdo, abusivo, em trocentas vezes, e ele acha que fez uma boa compra. Ele esqueceu de perguntar se aquele produto que ele está comprando vale aquele valor. Quando a gente começar a fazer essa pergunta, tá, a gente vai começar a valorizar a moeda, a nossa moeda. Porque se alguém me oferecer algo que vale 100 reais e está me cobrando 200, eu como consumidor tenho que dizer: não, isso não vale 200, isso só vale 100. Quer vender por 100, eu compro. E se ele não quiser vender, nós deixamos de comprar, ficamos com a moeda, economizamos o dinheiro, e se todo mundo agir assim, o que é que vai acontecer? O comprador é forçado a baixar o valor, né? Você chega no supermercado, enche 2, 3 carrinhos de compra. Não faça isso. Temos que comprar o mínimo possível, o mínimo necessário. Por quê? Porque se o produto, principalmente agora que o Brasil está numa crise terrível, se a gente deixar o produto na prateleira, sabe o que é que vai acontecer? Muitos produtos têm validade, validade. Aí o supermercado vai ser obrigado a baixar o preço. Aí eu vou poder fazer uma compra, né, onde a moeda do país está sendo valorizada. A Europa funciona assim. É muito raro você ver um europeu encher 2, 3 carrinhos. Quando você vê isso acontecer em supermercados europeus, é porque quem está comprando é um estrangeiro, não é o europeu. O europeu tem o costume de ir ou todo dia ou toda semana no supermercado. Não tem problema não, faz parte da atividade diária dele. Depois do trabalho, passa no supermercado e compra alguma coisa para cozinhar amanhã. E é assim que funciona. E eles valorizam a moeda. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo isso, meu prezado amigo, você que ainda não teve um encontro real com Jesus. Por que Jesus, né, pagou esse preço? Porque ele avaliou que você, que a sua vida vale tanto. Ele derramou o sangue dele, derramou a vida dele, por sua causa e por minha causa, porque julgou que a sua alma vale isto. Ele avaliou o preço a ser pago. Deus mostrou para ele a dimensão do preço, o gigantismo do preço a ser pago, para que uma alma chegasse na presença dele. E só o Filho de Deus pôde pagar esse preço. Não são as nossas obras. Seria maravilhoso, né? Que eu apenas com as minhas obras chegasse diante de Deus e o Senhor me justificasse pelas obras. A maioria dos ricos estaria na glória e a maioria dos pobres estaria no inferno. Porque o rico, por ter mais condições, obviamente, ele ia praticar obras. Mesmo que fosse coisas externas, só para ele se exibir, né? Ele mandava caminhões de alimento para o orfanato, para os asilos. O coração está longe daquilo, mas estaria interessado na vida eterna. E aí ele chegaria com suas obras e diz: Senhor, eu paguei a minha entrada na tua presença. E Deus diria: pois não, pode entrar, você é digno, porque são suas obras. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus entram as pessoas que creem no Senhor Jesus, né? Mesmo que sejam péssimas pessoas, as piores pessoas do mundo, mas que um dia se arrependeram diante de Deus e receberam Jesus como seu Salvador. Lamentavelmente, parece que no céu não vão entrar pessoas que se consideram muito boas, que essas pessoas muito boas rejeitam a Deus, porque acham que sua justiça
podem competir com a justiça de Deus. Portanto, não se humilham, portanto, não se arrependem e deixam de receber essa dádiva maravilhosa. E o que eu quero dizer para você, meu amigo, é que Jesus Cristo julgou, né? Não só ele, o seu Pai, o seu Espírito, julgaram que a sua vida tem um valor supremo diante de Deus, a sua alma tem um valor supremo, que o preço que foi posto para ser pago só poderia ser pago por algo também de valor supremo, eterno, infinito, que é o sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que avaliou o seu preço, o preço da sua alma, da sua liberdade, da sua redenção, da sua remissão, do perdão dos seus pecados. O sangue de Jesus pagou esse preço infinito. E Deus aceitou essa oferta do seu Filho. Por isso que só o sangue de Jesus, só através do derramamento do sangue de Jesus Cristo, o Filho amado do Senhor Deus, só através de Jesus nós temos a redenção dos nossos pecados. Nós temos a remissão. Somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer a verdadeira liberdade para servir a Deus voluntariamente, com amor, num relacionamento verdadeiro de pai com filho. Jesus trouxe essa possibilidade. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus como Salvador. No momento que você fizer essa confissão diante de Deus, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. Eu quero agora que o sangue de Jesus purifique os meus pecados. Me introduza na presença do Senhor. Haverá em você, isso eu lhe garanto, faça isso pela fé no Senhor Jesus. Faça isso verdadeiramente, genuinamente. Você vai ver, sentir uma lavagem profunda do seu coração, dos seus pecados. Um peso será removido. Todo nascido de novo passa por essa experiência. E a presença de Deus vem na sua vida. O Espírito de Deus vem morar na sua vida. Faça isso. Não precisa de intermediário, não. Você pode chegar no seu quarto, trancar a porta, se ajoelhar, conversar ali com seu Deus. E o sangue de Jesus, a eficácia do sangue de Jesus, que é eterna, poderosa, infinita, vai agir na sua vida e vai te dar a verdadeira libertação. Glórias a Deus. Porque, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Redenção. Glórias a Deus. Vamos avançar um pouquinho. Então, essas bênçãos que nós listamos aqui, tem muito mais, né? Não chegam a nós através da prática da lei, né? Nem dos nossos ritos, nem dos cerimoniais que nós praticamos, não vem através dos dogmas que nós inventamos. Fizemos certas interpretações bíblicas e cada um tem dogmas específicos, denominacionais, e achamos muitas vezes que isso salva as pessoas, que isso liberta as pessoas. Em muitos casos isso apenas escraviza as pessoas. Não é o arranjo humano, né? Não é a boa vontade humana de servir a Deus que salva as pessoas. Na realidade, é o sangue de Jesus, né, que pagou esse preço infinito, que abre essa entrada diante de Deus. Né? Nós agora entramos livremente diante de Deus. Né? Não há nada que nos impeça. Se estamos em Cristo, nada nos impede de chegar na presença de Deus a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar. Observe o que diz Efésios. Nós lemos hoje um versículo, eu vou ler o versículo anterior desse que nós lemos em Efésios, que mostra essa dimensão maravilhosa da nossa entrada na presença do Senhor. E nos predestinou, capítulo 1, versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Observe, Deus me recebe, se agrada de mim, não porque eu sou bonzinho, né? Deus se agrada de mim, me recebe no amado.
é em Cristo. Só através da obra da cruz, só através do sangue derramado, esse preço é pago. E é, portanto, só através da fé em Jesus Cristo. O fato do Senhor nos introduzir no corpo de Cristo. É isso que faz o Senhor se agradar de mim, né? E me receber no amado. E diz mais, observe, Colossenses é outra verdade maravilhosa. Colossenses, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: e estais perfeitos nele, observe, que é a cabeça de todo principado e potestade, como que pecadores, indignos, condenados, inimigos de Deus por natureza, como que essas pessoas saem dessa posição, e até dizemos que é uma posição judicial, para ir para uma posição de perfeitos diante de Deus. Perfeitos considerados pelo próprio Deus, que é infinitamente perfeito e santo. Como ocorre essa transição? Sair dessa condição miserável para essa condição de excelência, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz. Porque Jesus pagou o preço. E essas pessoas que estavam nessa situação miserável, inimigas, etc., escravas do pecado, creram em Jesus. O fato de terem crido em Jesus, diz a Bíblia, o Espírito de Deus transporta essas pessoas para essa posição excelente, e agora elas são consideradas por Deus perfeitas. Mas perfeitas como? Elas sozinhas, pelos seus próprios méritos? Não, elas são perfeitas em Cristo. Observe o que diz o versículo. Vou voltar lá, porque eu tirei aqui, estava marcado, Colossenses 2,10, que diz assim: e estais perfeitos nele. Eu e você estamos perfeitos. Não está dito, sois perfeitos. Interessante, né? O verbo ser, estar, não é o mesmo verbo no português. No inglês é, no alemão é, no grego é. Mas aqui, a tradução mais próxima do que o autor quis dizer para o nosso português é o verbo estar. E estais perfeitos nele. Por que estar? Porque é um estado. Eu saí desse estado e fui levado a um outro estado providenciado pela obra de Cristo. O estado de ser perfeitos. Então, em Cristo eu sou perfeito. Por quê? Porque nessa obra da redenção, né, eu fui justificado. Deus imputou a justiça do seu Filho à minha vida, à sua vida, à vida daqueles que creram. E agora Deus me vê justificado, porque cria em Jesus. Então, justificado quer dizer inocente, inculpável. Agora eu posso comungar, ter comunhão com Deus. O homem só consegue ter comunhão com o ser perfeito se ele for perfeito. Deus não comunga com a natureza corrompida do homem. Deus não comunga com o pecado. Deus comunga com a perfeição. E o fato de Deus comungar com a perfeição e eu não ser perfeito, observe que estou usando o verbo ser, aí, mesmo não sendo perfeito, mas crendo no Senhor Jesus, arrependendo dos seus pecados, Deus remove essa situação, me remove desse estado de condenação. Atribui a mim, porque crio em Jesus, a própria justiça de Jesus. A justiça de Deus me é imputada. E agora ele me vê justificado. Justificado é inocente. Então, mas é através de Cristo. Então eu tenho comunhão com Deus perfeito e Deus santo através de Jesus Cristo. Olha que obra perfeita, maravilhosa. Deus me vê perfeito em Cristo Jesus. Ele me recebe e se agrada de mim no amado. Isso é maravilhoso. Isso é a obra da justificação, mas que começa onde? Num preço infinito pago. Você, a sua vida, a sua alma, vale muito para Deus. E Jesus, para resgatá-la, derramou o sangue dele de valor infinito e eterno. Bom, lamentavelmente não dá para a gente avançar. Próxima semana a gente vai começar versículo 25, já incluindo, né, o conceito de propiciação, né,
dentro desse contexto aí da justificação e redenção. Vai ser interessante, você vai conseguir juntar todas essas ideias, né, essas doutrinas que são maravilhosas. Deus abençoe, até a próxima semana, a paz do Senhor para todos.